Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta a mais uma aula da disciplina de Desenvolvimento de Software para a Web. Nas aulas passadas a gente falou um pouco sobre como fazer uma requisição utilizando as bibliotecas que são utilizadas em conjunto com o Node.js, né? A gente utilizou o Express, utilizou a biblioteca HTTP, né? Utilizou também o Axios, não é isso? E a biblioteca Request, né? Então agora a gente vai parar um pouco, né? Usamos a body parser também, não é isso? Para fazer a coleta de parâmetros que são passados tanto na requisição GET quanto na POST, né? De forma bem facinha aqui, né? Com algumas poucas linhas de comando você consegue tirar o atributo de uma requisição HTTP. Bem, agora a gente vai dar continuidade, né, a esse conteúdo sobre o Node.js. A gente vai falar um pouquinho agora como você pode fazer, né, para manipular arquivos utilizando o Node.js. Então você pode ler arquivos, você pode criar, você pode editar, adicionar arquivos, né? Então você pode fazer tudo isso utilizando o Node também e novamente, né, com poucas linhas de código, certo? Vamos ver esse exemplo aqui, né? Primeiro a gente tem que importar, né, a biblioteca, o módulo fs, né, de File System. Então a gente está criando aqui uma constante, importando o módulo fs para poder a gente utilizar ele para manipular os arquivos, né? A gente definiu aqui outra variável, né, e chamou o método readFileSync, né? Então esse método aqui ele vai fazer a leitura do arquivo que é especificado aqui. Então nesse primeiro parâmetro você vai passar o path completo dele, ou então se você passar somente o nome do arquivo, ele vai buscar esse nome de arquivo na mesma pasta onde o arquivo que contém esse código JavaScript está inserido, né? Ou seja, na mesma pasta do seu projeto, ele vai tentar buscar esse arquivo aqui. Se você colocar o endereço todo, né? Por exemplo, c:/windows, tarará, tarará, barra, o usuário, barra, exemplo.exe, ele também vai direto ali, tá? E aqui no segundo parâmetro você vai especificar qual é o formato de codificação do arquivo, né? Então aqui a gente está lendo um arquivo que está utilizando o UTF-8, né? Que é um dos mais utilizados aí, o padrão atualmente para a gente ler arquivos e também manipular arquivos web, né? Então sempre utilizem o UTF-8, certo? E depois a gente imprime aqui no console, né, o que foi encontrado dentro desse arquivo aqui, né? A referência para esse arquivo. Se não conseguir, né, fazer isso aqui, se tiver algum erro aqui, ele vai lançar uma exceção e vai chamar aqui o console.erro e chamar o atributo que é passado por parâmetro aqui pelo Node e imprimir o erro na tela para a gente, tá? Depois a gente chama aqui o fs.stat, né? Passando novamente o nome do arquivo, né? Os parâmetros, a iron function, né? E um if aqui dentro, se houver algum erro ele imprime, senão ele vai imprimir algumas estatísticas, né? Então esse f.stat ele vai trazer algumas estatísticas sobre esse arquivo que ele está lendo, né? Então ele pode dizer se é um arquivo, se é um diretório, se é um link e qual é o tamanho dele, tá? Vamos fazer esse exemplo aqui para a gente ver quais são as saídas desse programa, tá? Vou vir aqui na minha pasta comum, né? Vou criar aqui novamente um arquivo aqui, vou chamar de arquivos.js, tá? Vou abrir aqui com o meu Visual Studio. Então vamos passar esse código para cá, né? Const fs igual require fs, né? O file system. Vai fazer um try aqui. Ele já fornece aqui para criar o try-catch junto, tá? Então vamos utilizar aqui o try-catch que ele já faz a estrutura todinha para mim. Dentro do try eu vou botar um const data, né? Que vai ser igual ao filesystem.readFileSync, tá? Esse readFileSync é o mais utilizado. Esse readFile sem o sync, você tem que passar alguns parâmetros a mais, tá? Então é uma forma de você ler arquivo de forma não síncrona. Então, para evitar essas complexidades, a gente utiliza esse método aqui e ele faz essa garantia aí para a gente de forma automática, certo? Vou ter que criar esse arquivo aqui, né, que eu ainda não tenho, então eu vou criar aqui, junto onde está o meu arquivo JS, eu vou criar outro arquivo aqui de texto, né, vou chamar, qual é o nome que está aqui? Né, chamado de exemplo, né, então example,
.txt. Dentro desse arquivo aqui eu vou colocar somente meu nome, tá? Siddhartha Carvalho. Vou fechar ele aqui, fechei tudo e vou continuar aqui a escrever o meu código. Então eu vou tentar abrir o arquivo example.txt e a codificação vai ser UTF-8, não é isso? Depois eu vou tentar escrever no console, né, o valor que essa variável data vai receber. E se houver algum erro, eu vou imprimir aqui console.log error, né? Vejam que aqui no slide ele abreviou para ERR, né, a variável de entrada, e aqui eu estou utilizando o erro. Então eu vou imprimir o mesmo nome da variável que eu estou recebendo como parâmetro aqui nessa função, certo? Então vamos executar isso aqui para a gente ver qual é a saída. Vou voltar aqui uma pasta, né, ou seja, estou na pasta JavaScript agora, Node e o nome do meu arquivo, né, que é arquivos.js. Executei ele aí e ele imprimiu Siddhartha Carvalho, né, ou seja, ele imprimiu o que ele conseguiu ler aqui de dentro desse arquivo, certo? Vamos adicionar mais um nome aqui, vamos abrir de novo aqui, vou botar Siddhartha Carvalho, professor USC aqui, vou fechar e tentar executar de novo aqui o nosso arquivo. Então vejam que ele leu, né, por completo, inclusive as quebras de linha, né? Então ele lê tudo de forma bem fácil e imprimiu aqui na tela para você. Isso tudo está guardado aqui nessa variável data, certo? Vamos prosseguir aqui com um exemplo, né? Vamos botar essa segunda parte aqui, que é sobre as estatísticas do arquivo, né? Então fs.stat, né, de statistics. Vou passar o nome do arquivo, example.txt. Antes do parênteses, né, eu boto vírgula, aí eu passo aqui os parâmetros da Aeron Function, né, que vai ser o erro e os status, né, ou seja, as estatísticas. Chama a Aeron Function, né, abre, fecha as chaves e eu coloco aqui dentro o meu código, tá? Então eu vou verificar se tem algum erro, né, ou seja, se tiver algum erro, eu vou lá e imprimo no console, console.erro e passo a variável erro para ele ser impressa no console, né? E cancelo aqui a execução para que ele não execute o restante do código que está abaixo, né? Se não tiver nenhum erro, eu vou imprimir aqui esse valor de estatísticas, né? Ponto isFile, né? Ou seja, eu estou verificando se é um arquivo, eu estou chamando a função, tá? Depois eu vou ver também se é um diretório, né? isDirectory, fecha aqui. Vou ver se é um link simbólico, né? isSymbolic link. E vou ver o tamanho dele, né? Vejam que esse último é um atributo, tá? Não é uma função. Então, isSymbolLink é uma função, isDirectory é uma função, e aqui no ponto .size é um atributo, então você não coloca os parênteses, tá certo? Salvei aqui, vamos executar novamente para ver o que é que ele vai imprimir. Então, vamos aqui. Primeiro ele verificou, é um arquivo? Então, é true, né? Verdadeiro, é um arquivo. É um diretório? Deu falso. É um link simbólico? Deu falso. E o tamanho dele deu 32, né? Vamos contar aqui quantos caracteres tem no nosso arquivo. Vamos ver aqui pela saída, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Aí 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, né? E o espaço aqui que tem em branco, tá? Então, ele mostrou que o tamanho de caracteres dentro do nosso arquivo, né? O tamanho dele, certo? Então, você tem aí diversos outros métodos aí para você manipular arquivos, tá? Se você se interessar, você pode ir lá na documentação oficial do Node, lá tem todos os métodos disponíveis para você fazer manipulação de arquivos, certo? Vamos dando continuidade aqui, né? Então, a gente viu isso como ler um arquivo, agora vamos ver como a gente pode escrever no arquivo, né? Então, aqui é o que eu quero escrever no meu arquivo, né? Ou seja, criei uma variável chamada content, né? De conteúdo. Adicionei aqui Siddhartha Carvalho, criei o file name, né? Que eu posso também colocar diretamente. Aí, lá eu chamei o fs.writeFileSync. Vejam como é bem simples. Aqui é readFileSync, né? E aqui é o writeFileSync. Então, somente isso. Passa o nome do arquivo, né? E o que é que vai ser gravado naquele arquivo, certo? Vamos fazer aqui um outro exemplo. Vou fechar aqui esse arquivo e criar outro aqui, né? Então, esse outro vai ser... Esse aqui é leitura de arquivos, que foi o que a gente fez. Vou criar aqui agora o escrita de arquivos, né?
escrita arquivos.js. Vou abrir aqui com o Visual Studio. Então, vou criar aqui a minha constante, né? Conteúdo, conteúdo. Vou botar aqui, como ele já está, vou botar aqui meu nome de novo. Vou definir aqui o file name, né? Novamente, aqui utilizando o var, ele vai ter um escopo maior, né? Então vamos utilizar o let, não é isso? E aqui eu vou definir o example.txt, certo? Depois a gente faz aqui o try. Novamente vou usar o que está pronto aqui, né? Do Node.js, o try-catch. Então no try aqui eu vou chamar o const data igual a fs.write, né? Ele não está completando aqui para mim. Você pode também instalar os plugins aqui no VS Code, né? Então um desses plugins seria para você ter o complemento aqui das funções do JavaScript, né? Então esse caso aqui da manipulação de arquivos não está instalado ainda para mim, tá? Ou então, na verdade, foi porque eu não invoquei o fs, né? Então eu tenho que criar aqui, não é isso? Tenho que fazer o require fs, né? Então, vamos ver aqui no anterior. Cadê? Criou uma constante, né? Então, const fs igual a require, né? fs, né? De file system. E agora ele vai completar para mim, né? Agora ele está completando, tá vendo? Write file sync, não é isso? E eu vou passar aqui o nome do arquivo, né? Ou seja, o file name, que eu posso também colocar diretamente, mas estou utilizando uma variável com esse nome, fica mais organizado. E vou passar também o conteúdo que vai ser salvo no arquivo, certo? Depois eu vou imprimir aqui o console.log, né? Que vai ser a string mais, né? O conteúdo, né? Que é o que foi gravado, mais foi escrita com sucesso, tá? E aqui eu vou colocar outro console.log informando qual foi o nome do arquivo que foi salvo. Não precisa não, né? Foi escrita com sucesso no arquivo. Aí vou chamar aqui o nome do arquivo, né? O file name, tá? Feito isso aqui, se tiver algum erro, né? Console.erro, né? O console, pessoal, ele tem tanto .log quanto .erro, tá? Então, é uma parte semântica aí. Se você for erro, geralmente você utiliza o console.erro. Se for só para fazer um log de alguma informação, você utiliza o console.log, tá? Então, vamos testar aqui esse código agora, tá? Vejam que esse meu arquivo aqui, example.txt, ele tem atualmente essa string aqui, tá? Siddhartha Carvalho, professor UFC, né? Então, vamos executar aqui. Eita, arquivos não, é escrita de arquivos, né? Escrita de arquivos.js. Então, a string Siddhartha Carvalho foi escrita com sucesso no arquivo example.txt. Então, vamos abrir aqui novamente nosso arquivo e vejam que ele substituiu todo o texto que tinha aqui e botou somente a string que eu coloquei lá, tá? Então, se você quiser fazer adição de caracteres em um arquivo, aí você utiliza outro método, né? Ao invés de você utilizar o write file sync, ou seja, o write file, ele substitui todo o texto que tem dentro do arquivo, né? Se você quiser adicionar somente um texto ao fim do arquivo, você usa o fs.appendFile, né? Vamos tentar usar ele aqui também. Então esse aqui ele vai substituir, né? Então vamos criar outro arquivo aqui para fazer de novo o de adicionar texto, né? Então aqui vai ser adicionar texto em arquivo.js. Vou abrir aqui com o Node.js, né? Vou ter que chamar o fs de novo, né? Então const fs igual require file system. Aí aqui eu vou chamar o fs.appendFile, né? Veja que aqui também tem o appendFile sync, né? E o appendFile, tá? Vamos tentar utilizar o appendFile sync, ver se ele é mais simples, né? Quais são os parâmetros que ele recebe? Ele recebe primeiro o nome da string, né? Então vamos passar aqui para ele. Vai ser example.txt e o conteúdo, né? Vamos botar aqui
conteúdo adicionado. Para a gente testar se o conteúdo está sendo adicionado, né? Vamos tentar executar só com isso aqui, ver se ele faz. Adicionar texto, arquivos. Vamos ver aqui se ele adicionou, né? Então veja, ó, que ele adicionou, tá vendo? Mas ele botou exatamente na frente, tá? Se você quiser adicionar uma quebra de linha, né, você pode colocar também. Vamos ver se o /n funciona aqui. Não sei nem se o Python vai reconhecer, se o JavaScript vai reconhecer isso. Vamos testar aqui. Atualizar. Veja, então, ele reconheceu aqui o /n, né? Então a gente colocou uma quebra de linha e ele adicionou novamente o conteúdo adicionado. E dessa forma aqui, tá? Bem mais simples. Porém, se você quiser tratar erros, né, que é o adequado, você coloca dessa forma aqui, né? Você faz o fsappend file, né, chama a Iron Function e dentro dela você coloca a verificação de erro, né, que ele vai receber aqui. Então, o terceiro parâmetro vai ser os erros, né? Então, ele verifica se tem erro, se tiver ou não, ele imprime e etc, tá certo? E bem, pessoal, com isso a gente encerra, né, essa aula de JavaScript, tá? De Node.js. Então, é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E outra coisa, não esqueçam de praticar os exemplos, tá? Você ficar só olhando, você não assimila como deve ser feito, tá? Você tem que praticar. Então, peguem um probleminha, façam esses exemplos que eu estou fazendo aqui com vocês, repliquem na máquina de vocês, adicionem funcionalidades, né? Adicionem conteúdo, vão praticando, porque é só assim que você consegue aprender, tá? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.